Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Origin. Essa aula então a gente vai tratar de alguns tópicos novos aí, mas essencialmente vamos falar ali de como fazer a importação de resultados quando algum tipo de equipamento ele faz a leitura automatizada desses resultados. Eu posso então importar esses dados para o meu Origin para facilitar ali a minha edição do gráfico. Além disso, a gente vai abordar também nessa aula aqui como que eu posso fazer um processo de linearização de uns resultados ou de uma função associada então ao fenômeno que eu esteja estudando, tá? E por fim, a gente vai verificar também como que eu posso exportar esse gráfico, por exemplo, para o Word, para que eu possa fazer um relatório, por exemplo, ali. Então a gente vai abordar basicamente esses três tópicos hoje ali, tá? Embora sejam três tópicos ali, o conteúdo da aula de hoje aí é bem curtinho, tá? Bem, eu vou começar então falando a respeito então do processo de linearização. Para quem não sabe, linearização então é um processo matemático que eu posso utilizar aplicando nos meus resultados de tal forma então que eu possa transformar uma função matemática que ele não é linear, que ela se torne uma função matemática linear. E com isso, então, eu posso fazer uma análise ali bem mais simples, analisando uma reta, do que analisando uma função matemática aí, que seja um polinômio, por exemplo, de terceiro grau. Então, alguns recursos que a gente pode utilizar matematicamente para facilitar a análise dos seus resultados. E a gente pode fazer isso aqui no Origin. Bem, antes de mais nada, eu preciso destacar para vocês a diferença entre linearização de uma função e a regressão linear. Tá? É muito comum os alunos confundirem essas duas coisas, sendo que são processos totalmente distintos. Tá? Como eu disse, o processo então de linearização de uma função consiste em eu pegar uma função matemática que ela não seja linear, tá? E eu transforme ela em uma função linear, ou seja, o gráfico vai ser uma reta. Então eu tenho um gráfico de uma função, por exemplo, quadrática, e eu transformo esse gráfico em uma função linear. Já a regressão linear é um processo totalmente diferente. Tá? Consiste em encontrar uma função matemática que se ajuste àqueles resultados que foram medidos na prática. Então, são dois conceitos aí diferentes. O que a gente vai tratar hoje é justamente desse processo de linearização. Bem, como exemplo, então, eu vou adotar a seguinte situação. A parte da cinética dos gases. Tá? A gente sabe lá, do estudo da cinética de gases, que a velocidade de uma molécula de um gás ela está associada à sua temperatura. Sendo assim, quanto maior for essa temperatura, maior vai ser a velocidade com que essa molécula ela se movimenta. Bem, o experimento que foi realizado ele foi feito o seguinte: um ambiente então isolado, tá? Eu tinha ali então um gás e esse gás então eu fazia a medida da velocidade da molécula desse gás em função da temperatura que eu estava aquecendo aquele recipiente que continha o gás. E daí então, com esses dados, eu consegui então fazer um gráfico da velocidade da molécula em função da temperatura do sistema. Bem, essa relação aqui, ela obedece uma equação matemática, tá? Essa equação matemática é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a V, que seria a velocidade da molécula, né? Ela vai ser igual então à raiz quadrada de 3RT sobre M. R, então, é a constante universal dos gases, tá? T é a temperatura, essa temperatura ela é a temperatura absoluta, então ela é dada em kelvins. E M, então, seria a massa molar então, associada ali
ao gás que eu tinha contido. No meu caso ali, eu estava trabalhando com O2, oxigênio. Tá? Bem, como a gente pode ver aí, essa equação ela não é uma equação linear, tá? Portanto, o resultado que eu estou medindo é de se esperar que ele não dê uma linha reta, e por isso, então, eu posso utilizar o processo que eu chamo de processo de linearização para transformar, então, essa função matemática em uma reta. Como que eu posso fazer esse processo? Bem, uma das maneiras que eu posso fazer para transformar essa função em uma reta é tirar o logaritmo dos dois lados da minha equação. Quando eu faço isso, então, eu tiro o log de v e tiro o log dessa raiz quadrada. O que eu vou obter, então, são um conjunto então, de pontos, tá? De tal maneira que se eu for fazer um gráfico então, desse conjunto de pontos, ele vai dar para mim algo como uma reta. E aí, então, eu posso fazer alguma análise posterior disso, muito mais simples do que analisar essa equação aí, que é uma raiz quadrada, né? De tal maneira que eu posso tirar uma informação aí que seja útil para mim. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar agora nesse instante é fazer justamente isso. Tá? Então, eu vou tomar aí o log dos dois lados dessa equação para transformar ela em uma reta. Bem, como eu disse, os dados que a gente vai analisar são os dados que foram medidos por um equipamento. Esse equipamento ele era um equipamento automatizado e ele salvava em um arquivo, tá? Os dados então que ele mediu de temperatura e velocidade da molécula ali em função da temperatura. Bem, para facilitar a nossa vida, já que essa coleta de informação foi automatizada, eu posso utilizar algum recurso do Orange ali que importe essas informações para que eu possa então evitar de ficar digitando, né, os pontos ali na minha tabela. Isso daí faz com que eu ganhe tempo e, obviamente, evite erros se eu tiver muito pontos, digitar alguma coisa errada ali. Tá? Então, vamos lá para a tela aqui do computador para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso no Origin. Bem, aqui então eu vou ter a tela do Origin já aberta aqui. Eu tenho aqui abaixo de mim os resultados que foram medidos, tá? Então, isso daqui, um equipamento mediu esses dados. Como a gente pode ver ali, eu tenho temperatura e velocidade, tá? Então, foi um arquivo aí salvo por esse equipamento automaticamente. Eu poderia digitar esses valores, a princípio aí são poucos pontos, tá? Mas isso daí causa uma certa perda de tempo, além de que eu posso errar aí na digitação de algum desses valores ali. Para isso, então, a gente pode importar esses dados que foram salvos em um arquivo, tá? E aí, então, facilita a minha vida. Eu vou deixar esse arquivo aqui de exemplo, né, que foi salvo aí pelo equipamento, para vocês. Vou deixar aqui num link abaixo aqui na descrição. Então vocês podem baixar esse arquivo aqui para poder acompanhar essa aula. Tá? Bem, para importar esses dados, então, a gente utiliza o seguinte recurso. Então, a hora que o Orange abre, ele já vai abrir aqui para a gente com uma tabela. Eu venho aqui em File, eu venho em Import, Single ASCII, tá? Ou seja, é uma importação aqui de um único conjunto de pontos, né? E ele abre para mim essa janelinha aqui, tá? Vocês vão procurar, obviamente, aqui no diretório onde vocês salvaram o arquivo. O nome do arquivo ali, ele chama results, tá? Bem, muitos dos programas, dos equipamentos que tem programas aí que salvam esses dados automaticamente, tá? Eles salvam arquivos aí com diferentes formatos. A grande maioria deles são formato texto, tá? Só que ele salva com extensões diferentes. Nesse caso aqui, ele salvou com uma extensão TXT, tá? Mas é muito comum você ter arquivos aí com extensão CSV ou DAT, tá?
Então esses 3 formatos aqui são os formatos mais comuns que alguns equipamentos automatizados aí eles salvam os dados utilizados, tá? E caso ele salve com outro formato, desde que seja ainda um arquivo texto, eu posso escolher aqui All Files, e aí ele vai mostrar todos os arquivos aí para vocês. No nosso caso, então, aqui é só TXT mesmo. Vejo que só tem um arquivo aqui nesse diretório, tá? Que é o results, então seleciono ele, dou abrir, e automaticamente ele importou esses dados que está aqui abaixo da minha imagem, ele já importou automaticamente para mim aqui na minha tabela. Vejo que ele já deu o nome aqui do arquivo, né, que eu importei, nesse caso aqui está results, ele já faz automaticamente. Só ajustar aqui o tamanho dessa janela. E como o arquivo ele salva para a gente também o nome do cabeçalho ali, temp e velocidade, ele automaticamente também já coloca aqui, ó, tempo e velocidade em cada uma dessas colunas. Tá? E, obviamente, ele já importa aqui os dados para nós. Tá? Então, veja aí que é um processo bem simples. Tá? Eu consigo ali reduzir bastante o tempo de inserção de dados aqui no meu Origin, sem contar, obviamente, que eu reduzo a probabilidade de eu digitar algum valor errado aqui de algum ponto e esse ponto ficar fora ali da nossa curva. Tá? Bem, feito isso, então, a gente já tem aqui as nossas informações. Eu poderia, então, fazer um gráfico disso daqui. Tá? Então, fazer um gráfico da temperatura em função da velocidade. Eu poderia, então, selecionar aqui a coluna velocidade, vim aqui no atalho rápido aqui para fazer o gráfico somente em função do ponto. E a gente já pode observar aqui que ele dá para a gente o nosso gráfico pronto aqui. E como a gente pode ver, ele não é uma reta, tá? Ele tem uma leve curvatura aqui, tá? Então, ele não tem condições aqui de eu fazer alguma análise, por exemplo, pelo menos uma análise mais simples, utilizando essa curva aqui, tá? Eu precisaria, então, converter essa curva aqui em uma linha reta, e com isso, então, eu poderia fazer uma análise desses resultados, tirando alguma informação. Bem, nosso objetivo então hoje aqui é simplesmente eu pegar essa curva aqui e transformar ela em uma reta. Para isso, então, eu tenho duas funções. Então, eu vou apagar aqui esse gráfico e vou começar, então, a trabalhar aqui nesses dados. Bem, como eu disse, uma das formas que eu tenho aqui para fazer com que esse gráfico, perdão, que esses dados aqui transformem em uma função linear é tirar o logaritmo dos dois lados. Tá? Então eu posso fazer isso daqui manualmente aqui no Origin, né? Eu venho aqui e adiciono duas colunas, e cada uma dessas colunas aqui eu vou fazer um cálculo, então, tomando o logaritmo das respectivas colunas. Então, por exemplo, essa na coluna A aqui, eu vou clicar com o botão direito, Set in Columns Values, e eu vou, então, escrever aqui a função que eu quero fazer, a operação matemática que eu quero fazer. Nesse caso, eu quero tirar o log. Então, eu venho aqui e escrevo log. E daí eu quero tirar o log do quê? Eu quero tirar o log da minha coluna temperatura. Então, adiciono aqui a coluna temperatura, fecho meu parênteses, dou OK, e ele tirou, então, o log da temperatura. Eu venho aqui agora, então, na minha coluna B, e eu vou tirar o log da velocidade, clico com o botão direito, Set Column Values, de novo, vou escrever aqui log, e vou selecionar a coluna velocidade, adicionar ela aqui, fecho meu parênteses, e clico, e ele tirou o log da velocidade. Então, a coluna A e a coluna B, tá? Então, os dados tirado o logaritmo. Bem, eu vou fazer então o gráfico agora, eu faria o gráfico de A e de B. Então, eu venho aqui em plot, pontos, né? Vou escolher aqui, ó, a coluna
A, que seria o log da temperatura, eu vou colocar ela em x, e a coluna B, que é o log da velocidade, eu vou colocar ela em y. Vou dar um OK, e veja agora que eu tenho aqui para a gente, né, uma linha, tá? Uma linha reta. Ou seja, esse processo aqui que eu acabei de fazer é um processo nada mais nada menos do que o processo então de linearização. Então eu converti aquela curva que a gente tinha em uma reta. Então eu vou fazer o gráfico aqui original para a gente poder comparar as duas coisas aqui. Tá? Então essa daqui é a minha função original e essa aqui é a mesma função que eu já fiz a linearização. Tá? Veja bem, pessoal, só ressaltando, o processo de linearização ele só é válido se eu tiver uma função que não seja linear. Se eu já tiver uma função linear, não faz sentido algum eu aplicar essa linearização, porque esses resultados então vai acabar trazendo aí uma análise falsa para a gente posteriormente. Tá bom? Bem, então esse daqui é o primeiro método que eu posso utilizar, tá? Bem, mas o Origin é uma ferramenta aí bastante útil para a gente, tá? De tal maneira que ela facilita a nossa vida, que eu não tenha que ficar tirando log, escrevendo uma equação ali e tudo mais. Eu posso utilizar um recurso aqui do próprio Origin para fazer esse gráfico aqui, ó, que já está dessa forma, se transformar em um gráfico como esse daqui, ou seja, uma linha reta. Então eu vou apagar esse nosso gráfico aqui agora. Ele foi só para explicar uma das formas que eu consigo transformar essa curva aqui em uma linha reta. Tá? Mas, como eu disse, o Orange pode fazer isso daqui para a gente de maneira automática. Bem, um dos recursos que eu posso utilizar ao invés de fazer um gráfico utilizando uma escala linear, eu posso fazer uma escala logarítmica, que seria o equivalente, então, ali quando a gente vai fazer um gráfico no papel, ao invés de fazer um gráfico num papel milimetrado, eu posso fazer o gráfico num papel de log, e de maneira que eu vou ter, então, esses eixos aqui numa escala logarítmica. Como que eu faço isso no Origin? Bem, uma vez que foi feito aqui o gráfico de uma maneira direta, né, eu dou 2 cliques aqui na minha escala, ele vai abrir, então, a nossa janela aqui para a gente poder editar o nosso gráfico. E uma das coisas então que eu posso alterar é vir aqui quando a hora ele abre aqui para a gente a aba de escala, ele tem aqui a função type. Veja que ele está selecionado aqui para linear. Eu venho aqui, ó, e mudo para log na base 10. Na hora que eu dou aplicar aqui, ele já automaticamente muda aqui para mim a escala para uma escala logarítmica. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na vertical. Venho em type, escolho a opção log na base 10 e dou um aplicar e ele dá o gráfico aqui para a gente. Vou dar um OK aqui para a gente visualizar. Veja que ele já deu uma reta. Tá? Então eu não precisei ir lá na tabela, calcular o logaritmo, fazer o gráfico tudo de novo. Eu aproveitei então os dados originais e simplesmente mandei fazer o gráfico aqui com escalas logarítmicas. Tá? Bem, então aqui a gente já pode observar que isso daqui deu uma reta perfeita. Bem, o que eu posso fazer agora? Veja que as escalas agora aqui, ó, elas ficaram totalmente aqui sem marcação, né? Então só tenho 100 aqui, que seria o primeiro ponto da temperatura, e aqui não tem mais nada, e aqui não tenho nenhum valor de escala relacionado a isso. Então agora eu preciso modificar essas escalas aqui para que eu possa apresentar os valores relativos a essas escalas. Então eu vou dar 2 cliques de novo aqui na minha escala. Ele vai abrir a minha aba aqui para edição, tá?
E eu vou vir aqui nessa aba Minor Tickers Labels. Clico nele. Ele tem a função aqui da linha de baixo, né, do eixo de baixo, que é o bottom. Ele está marcado aqui Show Me Measure Labels, ou seja, eu vou marcar então os nomes aqui, a numeração da minha escala, né? E ele tem aqui Minor Labels. Essa função então aqui eu vou habilitar ela, e a hora que eu habilito ela, do aplicar, ele passa a mostrar para mim aqui os valores dessa escala. Tá? Então, isso daqui se faz necessário porque na escala logarítmica, tá, os valores minoritários ali são valores intermediários entre uma ordem de grandeza. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para a vertical, então eu seleciono aqui a parte vertical, vou colocar aqui em left. Em left, então eu vou marcar aqui de novo esse item, vou aplicar, e ele dá aqui para a gente os valores nessa escala. Eu dou um OK, e aqui então eu tenho os valores relacionados a cada uma dessas situações. Tá? Bem, daqui em diante, para a gente poder trabalhar com esse gráfico aqui, né, fazer toda aquela perfumaria, tá? Você já conhece o processo, portanto, então de agora em diante eu vou adiantar o vídeo aqui para a gente ganhar um certo tempo aqui nessa aula. Pois bem, então pessoal, está pronto aqui então, o nosso gráfico. Tá? Então eu tenho a velocidade aqui no meu eixo X, a temperatura. A temperatura, como eu disse, é em Kelvin, tá? Temperatura absoluta. Aqui então o nosso gráfico feito aqui. Como a gente pode ver, o espaçamento que eu tenho aqui entre 100 Kelvin e 200 Kelvin aqui, ele não é distribuído ali uniformemente, tá? O que indica então uma escala logarítmica. A mesma coisa aqui ao longo do eixo da velocidade. Tá? Bem, eu tenho então meu gráfico pronto aqui. Eu poderia então fazer alguma análise para tirar informação desse gráfico aqui. Tá? Mas vamos supor que eu já quisesse inserir esse gráfico aqui lá no meu Word para que eu pudesse então escrever um relatório ou algo do tipo. Eu posso então utilizar o seguinte recurso aqui. Eu poderia dar um print screen, editar isso daqui como figura, ia dar muito trabalho, mas eu tenho aqui um recurso já no próprio Origin destinado a isso. Eu venho aqui no menu, venho em Edit, e ele vai ter aqui para a gente uma função aqui que ele chama Copy Page. Essa função Copy Page, então, ele vai copiar a página, né, do gráfico aqui que a gente acabou de fazer. Então eu clico nele, ele já copiou aqui para a memória do computador. Basta eu ir lá no meu Origin, então vou abrir aqui, vou abrir aqui o Word, né? E aqui vamos supor que eu tivesse digitado algum texto aqui no meu Word e tal, vim escrevendo aqui, e aí eu quisesse inserir a minha figura aqui, ou seja, aquele gráfico, logo aqui embaixo. Então bastaria dar um Ctrl V aqui, e ele vai colocar para a gente aqui o meu gráfico. Vejo que o gráfico aqui ele não está centralizado, então eu posso centralizar aqui ele, clico no meu Origin, centralizo. Eu posso modificar o tamanho aqui também da figura, tá? Se eu quiser deixar ela um pouquinho maior, se eu quiser deixar ela menor, tá? Geralmente eu recomendo ali você deixar ela num tamanho, né? A figura num tamanho que caiba pelo menos 2 gráficos por página, né? Utilizando ali uma página no padrão A4, tá? Então seria um tamanho aí de visualização agradável aí aos olhos. E aqui então a gente tem nosso
texto inserido, né? Nosso gráfico inserido, e aí então eu posso continuar aqui com o meu texto, né? Vou digitando ele aqui, e assim eu continuo a edição, por exemplo, de um relatório. Tá? Então vejo que são conceitos aí bem simples, tá? Que eu posso trabalhar. Então eu tenho várias formas ali de fazer esse processo ali de regressão linear, né? Perdão, de linearização, né? E numa próxima aula a gente vai ver então como que a gente faz a regressão linear aqui no ONIX, tá? Então vamos utilizar esse mesmo dado que a gente utilizou aqui nessa aula. Eu vou então ajustar uma reta, tá? Uma função matemática linear aqui que se ajuste a esses pontos, de tal maneira então que eu possa obter aqui a equação da reta que satisfaça esses pontos aqui e tirar alguma informação útil ali que a gente vai discutir mais detalhadamente ali numa próxima aula, tá bom? Então por hoje é só, tá? Eu espero aí que tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês, tá? E a gente pode discutir mais a respeito disso daí na próxima aula, a hora que a gente for falar então do processo então de regressão linear, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês então 2 vídeos relacionados às últimas aulas aí, para quem perdeu as últimas aulas ali do Origin, tá? Isso daí vai facilitar para vocês ali ter o link e acompanhar essas últimas aulas, tá bom? Então vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês e a gente se vê então em uma próxima aula. Até logo!